Você sabe qual é o fundamento da educação cristã? O que a Bíblia nos orienta nesse aspecto? Nós vamos nos aprofundar neste tema hoje, em mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Privilégio, estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica. Como é que foi seu final de semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que você está? Eu espero que tudo esteja tranquilo. Eu espero que você tenha tido um bom final de semana, que o seu ambiente familiar esteja tranquilo e em paz. Mas se porventura você passa por desafios, se você tem as suas dificuldades aí, as coisas não estão do jeito que você gostaria, eu quero dizer que o Senhor tem planos especiais para você. Eu quero mais uma vez hoje orar por você e por sua família. Esse é o programa Escola Bíblica aqui da TV Novo Tempo. Aqui nós temos o privilégio de estudarmos a Bíblia através dos nossos guias de estudos, das nossas revistas. E eu quero convidar você a estudar a Bíblia comigo aqui na Escola Bíblica, no programa, mas também para que você faça parte da nossa escola, seja um aluno da Escola Bíblica, do nosso departamento de Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. E também peço o seu material didático, o seu guia de estudos. Ele é gratuito. Nós queremos que você, junto com a sua família, cresça no conhecimento da Bíblia. Ainda que a gente estude, por exemplo, um tema que está relacionado ao nosso dia a dia, um tema social, que é a educação de filhos dessa temporada, a base, nós temos informações na área técnica, a nossa autora do guia, que é a Darleide Alves, traz informações técnicas na área comportamental, psicológica, mas a fundamentação ela também é bíblica, porque nós podemos ter um olhar bíblico para a nossa vida em todas as áreas. Por isso, não deixe de pedir seu guia de estudos, tá bom? Ele é gratuito porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Vai aparecer aí durante o programa o nosso WhatsApp, vai aparecer o nosso site, vai aparecer o telefone para você ligar no horário comercial. São meios para você pedir o seu guia de estudos. É só você escrever lá, por exemplo, no WhatsApp, escreve, quero receber. E aí você vai receber um link, você vai respondendo e aí você vai escolher o estudo que você quer. A gente tem vários e a nossa sugestão para você nessa temporada é o guia de estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter. São orientações, são dicas para que a gente cresça no conhecimento. E hoje nós estamos começando o nosso segundo estudo, um tema extremamente desafiador, como a gente disciplina, como a gente ama, mas a gente coloca regras, como a gente coloca limites, até onde esses limites devem ir. É o que nós vamos estudar durante esta semana. Quero lembrar você também que nós continuamos nossa corrente de oração, nossos momentos de oração durante essa temporada em favor dos nossos filhos. Então, você pode mandar aquele pedido especial, a gente tem recebido inúmeros pedidos através do nosso WhatsApp do programa, é o 12981091268. 12981091268. Tira uma fotinho aí, esse é o WhatsApp direto para você fazer o seu pedido especial de oração. E eu quero orar
pelos filhos durante esta temporada. Vamos orar a Deus nesse momento, nós vamos abrir mais uma vez a palavra, vamos ao nosso estudo número 2 e vamos descobrir dentro da visão bíblica quais são os caminhos para que a gente ame, mas que a gente estipule regras, que a gente tenha, que a gente dê limites. Vamos orar a Deus? Pai do céu, nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra, para aprendermos da Bíblia, especificamente para aprendermos o que a Bíblia diz sobre educação. Nos ajude, nos dê iluminação, lucidez, que o Senhor abra o nosso coração e eu oro por cada família, por cada pai, por cada mãe, cada avô, avó, tio, tia, aqueles que têm influência direta no processo educacional dos filhos. Filhos pequenos, juvenis, adolescentes, jovens, não importa qual seja a idade, que o Senhor continue nos dando lucidez, orientação, através do Espírito Santo, para a gente ser bênção na vida dos nossos filhos. Eu clamo por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, quero trazer alguns conceitos antes de a gente entrar diretamente no tema de disciplina. E quero te dar, hoje, estudando um pouquinho, aprofundando, quero te dar um olhar para esse processo que é extremamente desafiador, que é o processo da educação. E a gente vai tentar, como eu mencionei na semana passada, visualizar aqui todas as idades, ainda que numa mais tenra idade, quanto menor, maior é a influência. Então esse é o desafio durante a semana, de a gente pensar em amor, em instrução e em repreensão, que fazem parte do processo educacional. A gente educa como fundamento maior, a gente vai aprofundar isso, através do amor, e o amor, ele instrui, mas o amor também repreende. O amor também coloca limites. O amor também diz, é até aqui. Mas qual é o grande objetivo? A gente sabe, sempre que a gente coloca um limite, o objetivo principal é proteger e despertar o domínio próprio. E a gente entender, e os nossos filhos entenderem, a gente vai percebendo isso ao longo da vida, que todos nós teremos limites. Vamos aprofundar e entender isso dentro de uma visão bíblica. Lembra bem, eu convidei você a estudar a Bíblia. Então, estamos estudando um tema sobre educação de filhos, mas à luz da Bíblia. O que a Bíblia tem para nos ensinar? Temos aqui, olha que legal, temos aqui duas famílias representando os nossos telespectadores que têm entrado em contato com a gente, que tem mandado fotos da sua família. Mande fotos aí da sua família. Então, temos aqui o Eugênio e a Maria, que são filhos da Ana Licar. Um abraço para vocês. O Natanael e a Mariana, filhos da Niedia Mendonça. Que legal! É muito bom ver as fotos, porque a gente fica mais perto. E é isso aí. Essa é a família, é a sua família. E nós nos tornamos em uma só família, porque intercedemos e estamos juntos nesse desafio que é conduzir os nossos filhos. O que está envolvido no processo educacional, pensando no amor, na instrução e na repreensão? O que está envolvido? E eu quero considerar dois aspectos aqui. Primeiro, quando você pensa na educação, você deve pensar na natureza humana, para que você olhe para aquele, para aquela que você está envolvido. Hoje eu vi uma cena bem interessante que me chamou a atenção. Eu creio que era uma netinha, porque a filha veio, depois se referiu àquele que carregava, como pai. Então era a netinha no colo e ela estava com uma varinha assim de madeira, de galho, um galinho grande, caminhando na rua, e aquele galho podia em algum momento tocar em alguém,
E a repreensão foi assim: se isso bater em alguém, eu vou bater em você com isso. E nesse momento, essa foi a frase que eu ouvi, nesse momento, a criança parou e começou a chorar, assim, no colo, né? Porque a forma foi uma forma assintosa, assim, de amedrontar, né? A gente entende o processo da repreensão, mas ele foi de dizer assim, e era uma criança pequena que imediatamente começou a chorar. E eu fiquei pensando nisso. Quando nós lidamos nesse processo educacional, nós temos percepção que do outro lado nós temos ali um ser com sensibilidades, com limitações, com dentro da idade níveis de absorção diferentes da gente, que tem um padrão maior. E às vezes a gente quer usar o mesmo padrão. Então, considerar na natureza humana é essencial, tá? E a gente vai entender por quê. Vamos recordar o texto que está em Gênesis, que reflete a nossa essência. Assim, Gênesis capítulo 1, verso 27. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós temos aqui dois seres criados com perfeição, com total ligação a Deus, com predisposição para fazer aquilo que era correto. A gente já estudou isso em algum momento de escola bíblica. Se você está passando por aqui, não sei se você acredita na Bíblia ou não, mas aqui nós temos uma visão bíblica criacionista, que Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas, e Deus criou o homem e a mulher como seres perfeitos, seres que irradiavam a imagem do Senhor, sem vontade de fazer o que era mal. Mesmo nesse ambiente, eles tinham a instrução divina, mas eles não tinham vontade de fazer o contrário. Eles tinham possibilidade, como eu já em algum momento expliquei. No capítulo 3, verso 8, essa natureza foi alterada. E aqui, o capítulo 3 em Gênesis, o capítulo do lapso, da queda, do pecado. Nós estudamos isso na temporada passada, aqui no programa Escola Bíblica. Se você quiser assistir, todos os nossos programas estão lá no nosso canal no YouTube. Você pode acessar, ou estão no ntplay.com. Você pode entender esse tema do pecado, que é o olhar inicialmente era direto para Deus, a vontade de fazer o que era certo, né? Faziam o que era certo. E agora o olhar se desvia, e quando o olhar se desvia, o homem comete o erro e passa a ter na sua natureza o pecado. E aí a gente tem a mudança da natureza. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Nesse momento, o pecado começou a existir. Então, a natureza foi alterada. Então, no processo educacional, é importante que a gente entenda que estamos lidando com, primariamente, a gente, né? Nós somos pecadores, temos visões erradas e estamos lidando com um ser, não importa qual seja a idade, que também tem a natureza pecaminosa. Ou seja, eu tenho que olhar e dizer assim, qual é o meu papel aqui no processo educacional para que o meu filho, para que aqueles que vivem perto de mim, sejam restaurados? E quanto eu estou buscando? Dá para entender? Deu para entender esse olhar que eu tenho tendência a fazer o que é errado e aquele que eu estou educando também? Isso deve ser considerado. A gente vai entender um pouquinho mais isso após o intervalo. Eu já volto. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos estudando hoje, nesta temporada,
Pais preparados, filhos de caráter. Nosso objetivo é fundamentar no texto bíblico o que deve ser o desenvolver da educação. E a gente está hoje estudando, começando o tema número 2, que é amor, como eu demonstrar isso, instrução e repreensão, como criar limites, como disciplinar. E eu comecei a fundamentar, primeiro, né, antes de resgatar aqui o tema, só quero dizer, não deixe de pedir seu guia de estudos, tá? Peça seu guia de estudos, seja um aluno da escola bíblica. Quando eu digo isso, faça contato com a gente e faça a sua inscrição, não paga nada, não custa nada, e você é aluno da escola bíblica e ainda recebe o seu material didático. Então, está aparecendo aí o WhatsApp, o nosso site e também o telefone, tá bom? Mas eu comecei a trabalhar esse assunto de hoje, assim, para a gente entender que no processo educacional eu tenho que ter consciência da natureza humana, primeiro da minha. Eu sou um ser pecador que carece estar ligado a Deus para que o meu processo disciplinar, vamos usar as 3 palavras, para que eu ame verdadeiramente, entenda o que é amor, para que eu instrua corretamente e para que eu repreenda corretamente. Então, eu tenho que olhar para mim, porque se eu não estiver, dentro da visão bíblica cristã, se eu não estiver ligado a Deus, que o Espírito Santo trabalhe na minha mente, eu posso não demonstrar amor verdadeiramente, posso ser egoísta, eu posso instruir de forma inadequada e posso repreender de forma inadequada. Ou achar que o verdadeiro processo educacional é deixar ele fazer o que quer e escolher aquilo que quiser. Então, eu tenho que ter consciência disso. Quem sou eu? E eu estou buscando. Segundo, eu estou trabalhando com alguém, ou seja, estou educando alguém que também tem a natureza pecaminosa, que é reflexo de quem ele foi gerado. Ou seja, ele traz no seu DNA, né? Ele traz tendências que ele recebeu dos seus pais, dos seus avós e tendências também, influências do ambiente em que ele vive. Então eu tenho que ter consciência. É um ser pecador e um ser pecador que está nesse processo de educação. Agora, qual é o propósito de Deus na criação? E o que isso envolve o processo educacional? O texto é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Qual é o grande propósito no processo educacional? É que eu, ao contemplar o Senhor, seja transformado. E ao contemplar o Senhor, influencie aquele que eu tenho contato. Dá para entender isso? Então, eu estou ligado a Deus e o Senhor vai mudando a minha vida, a minha percepção, o jeito que eu sou. E eu, nessa ligação com Ele, vou influenciar a educação dos meus filhos ou dos netos, não sei qual é o seu ambiente. Fica claro isso para você? O Senhor influencia e eu influencio. E aí eu restauro nele a imagem de Deus, esta imagem que foi perdida lá quando o homem cometeu o pecado, quando o homem se afastou do Senhor. Então, para a gente simplificar aqui, ou fundamentar, restaurar no homem a imagem do seu autor, Deus, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, é o objetivo da educação. Então, o Senhor quer fazer isso em mim e o Senhor quer que eu influencie os meus filhos, restaure nele, tenha influência total. Mas para isso eu preciso ter consciência das minhas limitações e das limitações e tendências que os meus filhos têm. Fica claro isso para você?
mas o grande objetivo do plano de educar é o plano de restaurar a criança, restaurar o filho, restaurar aquele que a gente tem em contato à imagem de Deus. E o Senhor quer fazer isso primeiro em mim. O amor, portanto, é uma das 3 palavrinhas que estão ali no nosso tema 2, base da criação e redenção, é o fundamento da educação verdadeira. Então, se a gente perguntasse qual é o fundamento da educação verdadeira, é o amor. E aqui eu já conceituei em algum momento, várias vezes aqui, eu gosto de pensar no amor dentro da visão bíblica, que o amor é o que o amor faz. A maior demonstração de amor foi aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E, infelizmente, na nossa visão ocidental, o amor está muito mais romantizado e relacionado a sentimento, muito menos à prática. Por isso eu vou me doar, eu vou fazer o melhor, eu vou demonstrar no dia a dia, eu vou usar a palavra, eu vou me sacrificar para que os meus filhos recebam o melhor. Isso é amor. E esse sacrifício, aqui é importante a gente, né? Não é o fato de dar coisas, não é de dar, porque os nossos filhos não precisam de coisas, nossos filhos precisam da gente. Eu devo ter citado isso na semana passada. Então esse sacrifício eu preciso ter tempo, eu preciso estar com eles. E o amor é a base da criação, porque foi um ato amoroso de Deus ao criar, e o amor é a base, é o fundamento da verdadeira educação. Qualquer manifestação tem que estar baseada no amor. Por isso que o amor repreende, por isso que o amor corrige, por isso que o amor dá limites. Mas o amor também contagia. É claro na percepção dos filhos, quando você está estipulando uma regra, quando você está colocando um limite e está fazendo isso de forma amorosa, consciente e equilibrada. Porque você gasta tempo, porque você está próximo dele, porque você é conhecido. Você não é um desconhecido. Talvez esse seja um grande desafio que a gente tenha. Então, para a gente concluir essa primeira parte aqui, educar, portanto, é redimir. E essas 2 imagens aqui, elas relatam muito isso. Essa proximidade, ainda que você esteja no processo de educação ensinando algo formal, como tem a imagem, ainda que você esteja fazendo isso, você, em realidade, nesse envolver-se, sabe? Nesse envolver-se nesse processo, você está refletindo a imagem de Deus e está resgatando o seu filho daquela natureza que ele tem, que é a natureza pecaminosa. Isso está acontecendo em você e você está fazendo isso com ele. E para isso nós precisamos estar bem. Para isso nós precisamos chegar bem para esse momento, sabe, de contato. Nós não podemos estar no limite. Nós não podemos chegar ali de forma descontrolada. E eu quero convidar você nesse momento. Não é fácil, não é? Não é fácil. Você trabalha durante o dia, você se gasta, e agora você tem que estar ali do lado. Lembra? Quando você está orientando, quando você está ensinando a dobrar uma roupa, ensinando a arrumar o quarto, ensinando a arrumar a cama, ensinando a guardar os brinquedos. Quando você está fazendo isso, se o fundamento desta ação é amor e você faz isso de forma amorosa, lembra que você está redimindo. Você está mostrando quem é Deus
por seu filho. Às vezes ele esperneia, pode gritar, pode não querer, e aí vem o poder do Espírito para a gente fazer isso de forma firme, mas amorosa. Eu quero orar, porque esse é um desafio que todos nós pais enfrentamos. Você quer orar comigo? Pai do céu, dê a nós pais, ou aquele que tem um papel paternal, capacidade e lucidez para educar com amor e assim estar redimindo e salvando seu filho. Eu clamo em nome de Jesus. Amém.